Abra agora a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Momento esse que o Senhor há de falar conosco. Lucas 10. Hoje estamos tendo todos os meios de graça, não é? Os sacramentos e a palavra. Lucas 10, de 1 a 24, eu leio a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependidos, assentadas em panos de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele que o Filho quis revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós ouvimos a tua palavra lida e precisamos também que essa palavra seja aplicada ao nosso coração. Por isso recorremos, Senhor, à súplica, ao Teu Santo Espírito, que seja Ele a nos esclarecê-la, a iluminá-la e gravá-la em nossos corações. Assim nós oramos porque confiamos na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você já ouviu, claro que sim, aquela palavra avant-première, é uma palavra em francês que significa aquela apresentação do teatro ou do cinema antes da estreia oficial. É chique essa palavra, mas no Brasil nós temos uma que é muito mais clara, nós chamamos de pré-estreia, não é? E Jesus aqui ele enviou os 70 discípulos que
ia por onde ele ainda não havia passado. Esses 70 discípulos vão por várias cidades, percorrendo o caminho antes de Jesus, não é? Para anunciar a mensagem do reino e as consequências eternas disso. E na cidade por onde esses homens passassem, seria uma pré-estreia do reino de Deus. Eles estavam antecipando a grande obra que viria logo em seguida. E nós vamos ver esse texto, então, em 3 partes. Não é? O envio propriamente dito dos 70 discípulos, o retorno desses homens e a alegria de Jesus. Então, eu sugiro que você mantenha a sua Bíblia, seu aplicativo aberto e acompanhe. Mas, a título de introdução, o texto começa com depois disto. Depois do quê? Veja, o capítulo 9, de 51 a 62, é justamente isso que Jesus está falando. Jesus havia ensinado sobre o preço do discipulado. Jesus havia dito que quem quisesse segui-lo precisava entender o tamanho da conta. Ele havia dito, por exemplo, que precisa de uma disposição intrépida para servir ao Pai, precisa saber aplicar corretamente a Escritura, ou seja, não ter nenhum zelo legalista e nem ser liberal nesse sentido, deveria pagar o mal com o bem. Um servo do Senhor não pode fazer o contrário disso. E também deveria promover um autoexame do coração. Por quê? Lembra, tem 3 casos. Depois você lê de novo o final do capítulo 9. Tem 3 casos ali, onde a gente percebe o coração caído, um coração despreparado. Um coração despreparado, ele é precipitado, procrastinador e dividido. Então o Senhor tinha dito, olha, para me acompanhar, precisa entender bem isso. Pois bem, e aí Jesus então envia 70. Provavelmente esses homens ouviram essa instrução. Esses homens agora sabem quanto custa seguir a Cristo. E nós vamos ver isso do 1 ao 16. E Jesus então os envia de 70 discípulos. Um parênteses aqui. Algumas versões, talvez na que você esteja lendo, apareça 72 discípulos. Isso se dá pelo seguinte: existe uma tradução do hebraico para o grego antiga, muito boa, que diz que é 72. Mas existe outra tradução, a do próprio hebraico, mas também muito boa, que diz que é 70. De uma forma ou de outra, não muda em nada a perspectiva disso, porque a perspectiva vem da mesma ideia, que é o quê? Os 70 anciãos lá do Antigo Testamento, as 70 nações que vêm lá de Gênesis 10. E nesses 2 textos, conforme você conta, tem 72. Então depende de como você olha para isso. Mas o que importa entender é que aqui é a ideia que está por trás de espalhar o Evangelho por todas as nações. Essa é a noção. Jesus está enviando 70 para chegar em todo canto. E ele manda de 2 em 2, obviamente por um apoio fraternal, para ser mais fácil, quando um cai, o outro ajuda. Não é? Essa dinâmica de servir ao Senhor nunca sozinho. E eles iriam de cidade em cidade anunciando o quê? Que Jesus vem, não é? E esses homens então ouviram muito bem o preço do discipulado, acataram esse envio de Jesus e vão. Mas antes deles irem, Jesus dá algumas advertências. Veja, ele fala pelo menos 4 advertências. Vocês vão se deparar com o tamanho da obra e a falta de trabalhadores. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Quando vocês perceberem isso, peçam ao Pai, orem ao Pai, para que o Pai mande mais trabalhadores. A obra do Senhor não começa sem oração. Não tem jeito. O Senhor já está dizendo, vocês vão orar e pedir diretamente ao Pai. Vocês vão pedir mais trabalhadores, não é para aliviar a carga, não é para vocês darem uma aliviadinha, não, é para cumprir a missão do Senhor, que é muito grande. E, obviamente, somente o Senhor é que comissiona e que envia obreiros para a obra. Então, nós todos devemos sempre recorrer ao Pai por trabalhadores. Mas, em segundo lugar, eles vão experimentar que o ministério, ou seja, ser um obreiro do Senhor, é sacrificial, sim.
Jesus manda dizendo que eles vão como cordeiros para o meio de lobos. Meus irmãos, a obra do Senhor não é um mar de rosas, e o Senhor nunca escondeu isso. Não é curioso que Jesus é o bom pastor? E o bom pastor manda as suas ovelhas para o meio dos lobos, para aqueles que são os devoradores de ovelhas. Mas veja, Jesus não manda as suas ovelhas aos lobos, para os lobos devorarem. Ele manda para o meio dos lobos, para eles serem úteis ali naquele meio. E é óbvio, meus irmãos, que isso é uma obra perigosa, sem sombra de dúvida, não é? Agora, o perigo está debaixo da soberania de Deus, e a gente aprende uma coisa importante aqui, que a segurança não está nas circunstâncias, a segurança está naquele que enviou. E o Senhor falou, vocês vão em meu nome, não é? Mas eles têm também que entender que eles precisam remir o tempo, eles precisam aproveitar bem o tempo é curto para a obra do Senhor. Eles não podem perder tempo com nada, nem com peso extra. Por isso que o Senhor fala, não leva nada extra, não se preocupe com nada, não é? E também não se perca com distrações, com longas saudações. Veja, meus irmãos, Jesus não está dizendo para eles serem antipáticos e antissociais. Não é isso que Jesus está dizendo. Tem um detalhe importante aqui. As saudações naquele tempo entre o povo judeu era demorada para caramba. Se você encontrasse com alguém, é mais ou menos o que acontece no interior, né? Seja em qualquer canto do interior do Brasil, você vai ter isso. Você encontra, né? Encontra o Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? Como vai a família? Como vai a esposa? E seu pai? Como que está lá aí? Vem cá. E aí, crianças? Como que está essa situação? Me conta mais a última. E aí começa. Isso era uma saudação judaica. Levava um dia, se bobeasse, ficavam, senta junto. Já viu, tipo mineiro, vamos tomar um cafezinho? E aí pronto, aí senta e faz um pão de queijo e demora. Isso em si não é um problema. Mas o que Jesus está dizendo, olha, há distração, não se distraiam com as coisas deste mundo, porque vocês precisam remir o tempo. E por último, eles vão entender ainda, eles precisam entender que eles dependem totalmente do Senhor. Por isso que eles não vão levar nada, não é? E o Senhor é quem vai sustentar cada um dos seus obreiros e vai fazer isso dignamente. O Senhor vai sustentar dignamente os seus obreiros por meio da hospedagem doméstica. Vocês não vão ficar em estalagem, vocês vão ficar nas casas. Procurem casas, não é? Agora, vocês não devem ficar buscando a melhor hospedagem, tipo, essa casa aqui não é muito legal, vou para aquela outra que é maior, tal, mais chique. Não. E também não se constranjam com o sustento oferecido. Porque talvez eles pensassem, poxa vida, eu vou comer aqui de graça, não estou fazendo nada. Não é? É engraçado, depois que eu aposentei do banco, encontro ex-colegas de banco, eles falam assim, e aí, tudo bem? O que você está fazendo? Eu estou como pastor da igreja e tal. Então não está fazendo nada. Não é? Eu falo, você que acha, né? Porque essa noção de um serviço que não merece nem receber. E o Senhor Jesus está falando o quê? Não se preocupe com isso, mas tenham um espírito de contentamento. Tenham contentamento na obra do Senhor. Aqui, 3 observações eu faço aqui, meus irmãos. Veja, isso aqui não é algo simples como parece. Hospedagem é um dos princípios que se observa para se eleger presbíteros e diáconos. Presbíteros e diáconos têm que ser reconhecidos na comunidade como gente hospitaleira, porque isso é uma marca da maturidade. Aqueles que se dedicam exclusivamente à obra da proclamação do Evangelho são sim dignos de serem sustentados pela igreja, não é? E é triste saber de notícias de gente que serve ao Senhor e está passando necessidade, não é? Eu tinha um amigo que formou comigo, abandonou o ministério porque passava necessidade, tinha filha doente, uma doença muito específica, e a comunidade não sustentou, uma comunidade muito pequena no sertão do nosso Nordeste, mas passava fome, não havia sustento digno para esse homem. Mas outra coisa desse texto curioso é que eles devem comer tudo que for oferecido.
mas eles são judeus. E se eles caem numa casa de gentil? O Senhor já está falando, come de tudo, não se preocupa. Receba tudo com contentamento. Ou seja, o que o Senhor está falando, resumidamente, vocês precisam confiar em Deus. Confiar em mais trabalhadores, não se desanimem. Confiar na proteção que o Pai dá. Confiar, inclusive, em ter sabedoria para remir o tempo, para não ser um procrastinador. Confiar, inclusive, para o sustento da jornada. Então, o Senhor Jesus não escondeu o que precisa. Mas aí, o Senhor ainda orienta que eles tinham que dar uma mensagem. Eles iam, não era para ficar passeando em nome do reino, não era um turismo espiritual, O que eles tinham que fazer era pregar uma mensagem. Qual a mensagem? O reino de Deus está próximo. Ou o reino de Deus chegou. Essa noção de proximidade não era tão longa. Era a ideia de estar muito mais perto do que eles entendiam. E veja, esse reino que eles estão anunciando é um reino de paz. Lembra que os judeus estão esperando um reinado que vai tirar Roma do poder e agora eles vão ser uma grande nação? E eles estão aprendendo uma coisa diferente. Não, o reino de Deus é um reino de paz. E paz significa ter comunhão com Deus. O povo sem Deus é um povo rebelde, em guerra contra Deus. E agora, a paz, quando é estabelecida, significa que a pessoa passou a ser amiga de Deus. E o alvo, então, dessa mensagem são os filhos da paz. Veja que curioso, O que o anjo tinha dito quando Jesus nasceu, Paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem, a quem Ele quer bem. Veja, então a mensagem é para os filhos da paz. E a gente sabe que uns ouvirão e receberão, e outros não receberão. O próprio texto diz, quem não receber, ok. Os eleitos receberão, e os outros não. E essa mensagem deles tem mais um detalhezinho, vai ser confirmada com sinais espetaculares. Eles vão curar pessoas. Eles vão ter o poder de curar pessoas. Eles não estão indo para curar pessoas. Essa é que a gente não pode se confundir. Eles não são médicos sem fronteiras. Eles não estão indo para curar pessoas, estão indo para pregar o Evangelho. Mas isso, naquele momento da história, precisava de um sinal visível que o reino estava chegando. E eles vão ter o poder de curar pessoas. Mas o que importa é a mensagem propriamente dita, versículo 9. O reino de Deus está próximo. Próximo de quem? Próximo de vocês, próximo daqueles que vão ouvir a mensagem. E é curioso, Eles estão fazendo um papel aqui, ou eles vão fazer um papel no estilo João Batista. Eles vão preparar o caminho para Jesus passar. Ainda, meus irmãos, a obra está em andamento. Veja, Mateus 24, já no final, na cruz, o próprio Senhor vai dizer que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e aí sim virá o fim. Então, eles estão no começo disso, eles estão tipo João Batista, anunciando, olha, o reino chegou, o reino chegou, o reino chegou, não é? O reino de Deus está próximo. Agora, fala a verdade, não é meio desanimador quando você prega o evangelho, especialmente para uma pessoa que você gosta, e não acontece nada? A pessoa, inclusive, diz não, com toda clareza para você. E às vezes você fala para um, para dois, para três. Eu tenho um pastor amigo que foi um dos meus discipuladores na época da conversão. E eu nunca esqueci isso. Esse talvez seja um dos meus melhores exemplos de ministério infrutífero. Porque a igreja não crescia. Era curioso. E esse homem não desanimava. E aí, aquilo marcou tanto a minha vida, porque é verdade, tem hora que você vai pregar e não vai acontecer nada. E ele falava, mas eu fui chamado para pregar o evangelho.
E é isso mesmo, e o Senhor, é isso que o Senhor vai dizer então para esses homens. Não desanime, porque essa mensagem de que o reino de Deus está chegando, ela também é uma mensagem não só de salvação, mas de juízo. E de um juízo que é bastante severo. Veja, o Senhor está dizendo, quando vocês chegarem lá e alguém não ouvir, você diz assim para eles: nós vamos sacudir a poeira dos pés contra os que recusarem. Quem recusar, saiba, eu estou sacudindo a poeira dos pés para você. Ou seja, eu estou te descartando totalmente. Não é? Mas saiba de uma coisa, não é porque eu estou te deixando para trás que a mensagem muda. O reino de Deus está próximo, quer você acredite, quer não. O Senhor manda reforçar. Né? Você pode não acreditar, mas o reino de Deus está próximo. Agora, tem consequências eternas. Uma condenação eterna diante da terrível incredulidade e dureza de coração. E o Senhor está dizendo, a pena vai ser pior do que Sodoma e Gomorra por onde vocês passarem. E ele cita Corazim, Betsaida e Cafarnaum como cidades, como exemplo de descrença. Já pensou você morar num lugar que é conhecido como uma cidade que não crê em Jesus? É isso que vai acontecer. Por quê? Porque nessas cidades, todo o povo viu os feitos de Jesus. Jesus fez muitos milagres, pregou muito, andou muito, fez muita coisa, sinais e prodígios, e esse povo não se arrependia, não abandonava o pecado e muito menos se tornava discípulo de Jesus. E Jesus está dizendo, olha, para esse povo vai pesar mais ainda, porque eles ouviram. E aí Jesus ainda deixa um último alerta para eles. E nós precisamos entender bem isso. Jesus diz o quê? Quem rejeita os mensageiros, quem rejeita os portadores das boas obras, das boas novas, quem rejeita os embaixadores do reino, rejeita a mim e rejeita ao Pai que me enviou. Saibam disso. Tem um comentarista, Warren, ele diz assim, a forma como uma nação trata um embaixador é a forma como trata o governo que o embaixador representa. Imagina que no Brasil, nós em Brasília, que conhecemos bem essa lógica de embaixadas, se a gente começar a tratar mal os embaixadores daqui, a gente começar a fazer manifestação em frente de toda a embaixada, o que a gente está dizendo? Eu não gosto do que você representa. Essa é a ideia. Jesus está falando assim, olha, vocês vão falar, mas os que me rejeitarem, não estão rejeitando vocês. Não se sintam desanimados, porque não é com vocês, é com o Pai e é comigo. Quem rejeita, rejeita a mim e ao Pai. E o povo foi, 70 saíram, de 2 em 2, andando por todo canto. A gente não sabe quanto tempo levou isso, mas esses homens então voltam. E quando eles voltam, versículos 17 a 20, a gente vê aqui 2 alegrias. Eu vou falar um pouco disso. Mas os discípulos retornaram num estado de imensa alegria, é essa a noção do grego aqui, e eles dão um relatório para Jesus. E o relatório resumido era assim, a mensagem foi divulgada, e isso foi confirmada pela expulsão de demônios em nome de Jesus. Por que nós sabemos, Senhor, que a mensagem deu certo? Porque a gente falava em teu nome e até expulsávamos demônios. O Senhor falou disso? O Senhor falou de cura. Vejam que a proclamação foi tão autoritária, foi tão autoritativa, foi com tanta autoridade, que por onde eles passavam, os demônios eram expelidos. E lembra que poucos versículos atrás, os apóstolos não conseguiram expelir demônios? Veja, então a missão foi muito bem sucedida, porque eles proclamaram uma mensagem que liberta a pessoa por completo, tanto o corpo, mas quanto a alma. E aqui a gente vê que eles voltam alegres com o serviço. A primeira alegria aqui é a alegria com o serviço. Mas, para pensar, você vai em nome de Jesus e volta, você arrebentou, você mandou muito bem.
Você falava em nome de Jesus, o Espírito saía, tinha casa que recebia. Você fez e aconteceu. Como você acha que estaria o seu coração? Jesus conhecia muito bem essa realidade e Jesus cuida do coração desses homens. Veja, o que Jesus vai dizer para eles? O poder que vocês receberam é apenas uma ferramenta para a proclamação da mensagem do reino, tanto para a salvação quanto para julgamento. Eu vi Satanás caindo, as trevas estão caindo, né? O reino de Satanás está caindo. Mas não fiquem impressionados com os resultados e não se achem bons com isso. A noção que está por trás das palavras de Jesus. E aí ele mostra qual é a verdadeira coisa que eles deveriam se alegrar. Com o que eles deveriam se alegrar? A fonte primária, a primeira fonte de alegria é a salvação. A salvação é a nossa primeira fonte de alegria. A coisa que mais importa é ser membro do reino de Deus, é ser cidadão do reino de Deus. A verdadeira vitória não é essa de expulsar demônios, mas é fazer parte eternamente do povo de Deus. O foco, meus irmãos, é na realidade celestial e na perspectiva eterna. E não nas circunstâncias neste mundo caído. Eles não precisavam eles deviam levantar os olhos e olhar para o monte da onde vem o nosso socorro. Olhar para frente, olhar para o céu, olhar para a eternidade, porque é isso que importa. Vocês fizeram muito bem, parabéns, mas nada disso é o que deve trazer alegria para vocês. O que importa é ter o nome escrito no livro da vida. É isso que importa. Mas, meus irmãos, é uma boa notícia. O que Jesus mandou fazer foi feito. Foi bem sucedido. Isso é uma coisa boa. E Jesus se alegra, exultou. Jesus se encheu de alegria. Parece pouco aqui, talvez, não é? Se os discípulos voltaram alegres, muito mais Jesus. Jesus está muito alegre. Agora, eu não sei se você percebeu, mas nos evangelhos, há 3 registros de Jesus chorando. Mas nos evangelhos só tem um registro de Jesus se alegrando. E é esse. A única vez que diz que Jesus se alegrou muito foi na volta desses homens, porque o reino de Deus está avançando, e Jesus se alegrou muito, e essa alegria de Jesus é percebida como uma oração de ação de graças ao Pai. Ele se agrada com isso. Pai, é o Senhor mesmo que faz isso, não é? Eu te dou graças. A gente vê que o Espírito Santo, que é o doador da alegria, porque isso só acontece em meio à ação do Espírito Santo. E é curioso, né, que nesse versículo a gente vê toda a Trindade agindo, não é, na obra. Mas Jesus está grato pela palavra que foi revelada. Essa é a alegria de Jesus, em primeiro lugar, porque a salvação, meus irmãos, não é universalista. Tem muita gente que acredita que todo mundo vai para o céu. Tem muita gente que acredita nisso. Aliás, tem gente que acha que não vamos ver mesmo, até o diabo, tadinho, vai ser poupado. Mas essa não é a mensagem de Jesus. O que Jesus está grato é porque tudo acontece segundo a exclusiva vontade do Pai. Ele está grato por isso, porque é a sua vontade que importa, Pai. A mensagem da cruz, ela é recebida pelos simples e não pelos sábios. O que significa isso? Que gente inteligente não vai para o céu? Não. O que o Senhor está dizendo aqui, que não é pelo esforço humano, não há esforço humano qualquer que alcance o Pai, porque isso é uma obra sobrenatural, é o Pai que dá. Então Jesus está alegre pela soberania do Pai. E ele termina então com outro motivo de alegria, que é justamente o conhecimento do Pai, que só acontece por meio de Jesus, e somente àquelas pessoas que Jesus revelar. Olha que fantástico isso, meus irmãos.
que na nossa teologia a gente vai chamar de solos Christus. Somente por meio de Cristo há salvação. E somente a quem Cristo revelar. E Cristo está alegre em que as pessoas conheçam essa verdade. Veja, o que o Senhor Jesus está falando assim, olha, no Antigo Testamento, reis, gente importante, governos, não viram o que vocês viram. E o que eles viram? Cristo. Isso que importa, eles viram a manifestação da obra de Deus. Que história fantástica, que passagem fantástica. Mas eu não estou lá com Jesus. Já passaram alguns bons séculos depois desse texto. E vem aquela famosa pergunta, e o que eu tenho a ver com isso? Essa é a nossa reflexão. Meus irmãos, eu estava conversando essa semana com o presbítero Azaf. Todos nós precisamos fixar as doutrinas fundamentais da nossa fé. No fundo, é isso. A igreja nenhuma igreja vai ser feita por 100% de teólogos renomados. Esses são poucos, não é? Mas nós precisamos ter firme no nosso coração as doutrinas da nossa fé. E esse texto dessa noite está falando resumidamente em uma palavra sobre evangelismo. O reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. E meus irmãos, nós temos perigos nos nossos dias. No nosso meio, não vamos pensar aí fora não, só no nosso meio. Eu vou citar dois, por exemplo. Nós temos o perigo do neocalvinismo. Neocalvinismo é uma galera que crê no calvinismo, mas crê de um jeito tão radical que não precisa fazer nada, afinal de contas a obra já é decretada pelo Senhor, então eu não vou fazer nada, deixa rolar. E aí ele não prega o evangelho. E também tem um esfriamento espiritual do tipo, isso não é comigo, afinal de contas, eu já dou o dízimo, né? Tem gente que paga para isso, tem pastor, tem missionário, tem evangelista, tem essa turminha profissional para fazer isso, eu fiz a minha parte, não é? Mas esses dois perigos, meus irmãos, mostram a mesma coisa, o mesmo problema moral, o mesmo problema do coração. Qual é o problema do coração dessas duas vertentes? Eu vou cuidar da minha vida. Tem muito crente cuidando só da própria vida. Veja, e nós estamos percebendo isso, se tiver visitantes de outra denominação, fique tranquilo porque não é para você. Agora é um recadinho muito privado, né, da igreja presbiteriana. Eu participo há alguns anos de reuniões de presbitério, e aqui no nosso presbitério, que é um presbitério novo, a gente tem avaliado as estatísticas, e sabe o que é duro, meus irmãos? É acabar o ano sem conversão. A gente fala tanto da nossa doutrina, a gente vai para a internet, até tem gente que gosta de treta, né, de discutir teologia na internet para mostrar que manja muito, mas por que não está tendo gente convertida? Eu sei, eu vou fazer um parênteses, a obra é do Espírito, talvez o Senhor não queira trazer gente por meio da igreja presbiteriana, mas eu acho que não é isso, eu acho que não é, eu acho que é falta de proclamação, porque todas as outras igrejas estão tendo gente convertida. Ah, pastor, está sendo muito radical. Depois pensa em casa, não é para agora não, pensa em casa, tá? Mas isso era só um parênteses, porque eu quero trazer 4 aplicações para nós desse texto nessa noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente aprende com esse texto que o reino de Deus segue expandindo. A expansão do reino de Deus continua acontecendo e vai continuar acontecendo até a volta do Rei do Rei e do Senhor dos Senhores. A obra não acabou. Talvez
com um tempo de igreja, né, a gente se acostuma com o sagrado, a gente se acostuma com a vida comunitária, que é boa pra caramba, é verdade, não é? A gente se acostuma com o reino de Deus, que é maravilhoso. Mas aí dá uma sensação assim de tipo, tá indo tudo tão bem. Eu vivo num país cristão. Olha, pastor, no caminho de casa para cá, eu passo por mais de uma dezena de igrejas. Você já contou o número de bares? Vai ser muito maior do que o número de igrejas. Faz esse exercício, hoje na volta para casa. Você vai ver que o reino de Deus ainda precisa se expandir muito. E em segundo lugar, meus irmãos, o evangelismo, na verdade, é um modo de vida natural de todo crente. É claro que ações evangelísticas pontuais são boas, é claro que isso é bom, fazer ações pontuais, vamos sair juntos, vamos alcançar aquele bairro, tudo isso é maravilhoso, sem sombra de dúvida, mas evangelismo não é ação pontual, evangelismo é um estilo de vida. Então veja, sabe os 70 que o Senhor Jesus falou? Deixa eu te dizer, você viu que não tem nome registrado? Porque significa que é todo o povo de Deus. Vocês estão no grupo dos enviados. Vocês estão no grupo dos que têm que proclamar o Evangelho. Vocês têm que ter esse estilo de vida, porque eu também estou nesse grupo, não é porque eu sou pastor, eu também estou nesse grupo. Veja, nós somos os embaixadores do reino de Deus, que levam a mensagem do reino de Deus, das boas novas de salvação. Então, para pensar depois, como está a sua vida? Eu tenho que fazer essa pergunta, meus irmãos. Eu fiquei lutando com essa pergunta a semana toda, faço ou não faço, faço ou não faço. Mas eu tenho que, você tem que pensar. Como está a sua vida com o Senhor? Você está com vergonha do Evangelho? Porque o apóstolo Paulo falou, eu não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Você tem aberto a boca para proclamar o reino de Deus? Meus irmãos, aí eu volto a dizer, eu também estou no grupão que tem que sempre, continuamente pensando nisso. Por isso que eu disse que é uma doutrina fundamental, porque isso é para toda a vida. Eu me lembro uma vez, uma senhora em outra cidade que eu morei, e ela falou assim para mim, eu não vou mais para a igreja, vou de vez em quando, vou no dia que eu sei que tem ceia, né? Eu não participo mais das coisas, porque eu já estou numa idade, meu filho, e naquela época eu era mais jovem, meu filho, já estou numa idade, eu já nasci na igreja, cresci, já fiz muita coisa, já fui líder de SAF, já fui para... No fundo, aquela mulher estava falando assim, eu já aposentei do reino. E ela falou para mim, isso é coisa para vocês, os jovens. Meu irmão, minha irmã, não tem aposentadoria no reino. Até o último suspiro da sua vida tem que ser para a glória de Deus e para a proclamação do reino. Mas é claro que as advertências, e em terceiro lugar, as advertências que foram feitas para os 70 também servem para nós, e a gente tem que ouvir isso, porque isso é importante. Veja, a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. Por isso... E ao mesmo tempo, você prega o Evangelho e você também ora. Você também clama ao Senhor, Senhor, manda mais gente. Manda mais gente, Senhor, porque a obra é grande. As minhas mãos não dão conta de tudo. Precisa de mais gente. Agora, sabe, meus irmãos, somente quando nós estamos envolvidos com o reino de Deus, é que a gente percebe o tamanho da obra, o tanto de coisa que falta. Porque, veja, é verdade que a aposentadoria me deu novas analogias, né? E a pandemia também ajudou ficando dentro de casa. Mas a coisa mais terrível que eu estava conversando com a minha esposa é quando você vai procurar um saco de lixo. Cadê o saco de lixo? Não, acabou. Mas peraí, quem fica em casa? Por que não avisou que estava para acabar? Aí cobra, aí entra a moça que trabalha em casa, entra minha mãe, entra todo mundo entra eu também, todo mundo na conta. Veja, o que eu quero dizer com isso? Porque quem não paga a conta não apaga a luz, diz um ditado. Quem não está envolvido não se preocupa.
eu vou ficar cuidando dessas coisas? Não é meu papel. Só quem está envolvido com o reino de Deus sabe o tamanho da obra. E é só olhar para fora. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Todos os seus familiares são crentes? Seus melhores amigos? Colegas de trabalho? Vizinhos? Então já viu, né? É grande a obra. Então vamos orar ao Senhor. Mas também, meus irmãos, o senso de urgência deve tomar conta do nosso coração. Jesus está voltando. O problema é que a gente já está com 2000 anos. E aí a gente fica assim, 2000 anos Jesus não voltou, né? Ainda vai um tempo. Ainda vai um tempo. Me lembrou até de uma música secular, ainda vai levar um tempo. Você sabe? Você é o pai? Você sabe a data da volta do Senhor? Por isso que você está suave? Por isso que você está relaxado, relax? Você sabe que só vai vir daqui a 2000 anos? Então, não vou fazer muito. Você sabe disso? Porque se você não souber, você tem que fazer o que todos têm que fazer. Anunciar o Evangelho, porque Jesus está voltando. E se for enquanto eu estiver falando, uma das coisas que eu gosto de vir para o púlpito é pensando, Senhor, volta enquanto eu estou pregando, porque é muito melhor o Senhor do que eu. Jesus está voltando. Você tem esse senso de urgência? Esse momento que a gente está vivendo, acabando, graças a Deus, sempre mostrou isso, né? Você pregou o Evangelho? Porque precisa pregar o Evangelho. Mas, vamos lá. Outra coisa, a obra de Deus continua sacrificante. É difícil. A obra de Deus é difícil mesmo. O Senhor nunca escondeu isso. E eu falei, né, que eu gosto das ovelhinhas pequenininhas, mas eu gosto das ovelhas grandes também. Mas as ovelhas estão no meio dos lobos. O Senhor não aliviou para a gente. Nós seguimos no meio dos lobos que estão aí fora. E lobo gosta de sacrificar ovelha. O que alegra os olhos de um lobo é uma ovelha para ele devorar. É sacrificante. O Senhor nunca escondeu isso. Então, não se esqueça disso. Está difícil, pastor. Eu sei, está difícil. Eu concordo contigo, mas vai continuar. Não vai ter alívio. É isso mesmo, não é? Por isso que as mensagens coach, né, o evangelho coach dos nossos dias me irrita tanto, porque é só mensagem de vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Oi? Ou então eu sou muito ruim mesmo, né, de orar, porque não é só vitória. O Senhor não disse isso. Tem gente que vai recusar o Evangelho. E é isso que eu quero falar ainda mais. O resultado compete ao Senhor. Então não desanima não. Talvez você continue falando para uma pessoa e ela ainda não se converteu, e você fala, essa daí... Ou então tem gente que você nem fala, né, porque ela é do grupo esse aí não tem jeito. Tem gente, né? Fala a verdade, hora da confissão íntima no seu coração, não é para mim não. Vai dizer que você nunca olhou para uma pessoa e disse assim, isso aí não tem jeito. Se você não pensou em alguém específico, eu vou te mostrar alguns exemplos. É só olhar para o Congresso, você fala, para esses aí não tem jeito. Em Brasília é muito fácil de a gente cair nesse erro. Sabia que eu era do grupo esse aí não tem jeito? Eu era daqueles que ninguém apostava mais. Ninguém. Até porque quem que vai investir num drogado? Não é não? Entende, meus irmãos, que a gente tem que pregar o Evangelho, não importa o resultado. E veja, é o Senhor que sustenta os trabalhadores. Então, se está difícil, busca sustento no Senhor. E sabe como que o Senhor cuida do seu povo? Do mesmo jeitinho que cuidou dos 70. Pela igreja. A igreja é o braço do Senhor na face da terra. É por meio da hospitalidade, é por meio da relação, é por meio do sustento mútuo uns aos outros. A igreja é o sustento do Senhor. Igreja não é um clube que a gente se associa por afinidade. Igreja não é uma ONG que é sustentada para fazer uma obra específica. Igreja é o povo de Deus que anuncia que o reino de Deus está próximo. E é isso que nós somos, meus irmãos. Nós somos esse povo e é por meio da igreja que a gente sustenta uns aos outros.
E a hospitalidade, como anda? Ah, pastor, mas nós estamos na pandemia ainda. Eu vi a postagem em Caldas Novas. Eu vi sua postagem na Disney. Estou brincando, ninguém aqui está nesse grupo. Eu sei o que você fez nas férias. E você está preocupado com visitar a gente. É isso mesmo? E vem cá, faz uma vídeo. Também serve. Entende, meus irmãos, que é conosco essa conversa. Não adianta, é conosco. Nós temos que abrir as portas da nossa casa, do nosso coração para as outras pessoas. Mas eu vou terminar. E eu termino com o seguinte: o serviço ao Senhor é fonte de alegria. Você quer ser feliz? Né? Vai aí uma mensagem coach verdadeira. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Não responda. Quem quer ser feliz? Você quer ser feliz? Quer ser um bem-aventurado? Eu vou te dizer como é. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria, com felicidade, com ânimo, ceifarão. O reino de Deus, servir ao Senhor, é fonte de alegria. Nós lemos aqui: os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. É fonte de alegria. Eu vou te dizer, se envolve com o reino, se envolve com o serviço na igreja, se envolve com a proclamação do evangelho, e o seu coração vai ser alegre, porque isso não é palavra minha. A gente se alegra na obra do Senhor. E meus irmãos, não há nada melhor do que servir ao nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua enviando o teu povo a proclamar o evangelho, seja dentro de casa, no bairro, no trabalho, ou em outro canto, em tribos, em povos não alcançados, onde for, o Senhor continua fazendo isso. E nós te pedimos, Senhor, faz isso conosco também. Que nós sejamos os teus embaixadores nesta terra. Que nós sejamos gente ousada para anunciar que o reino de Deus está próximo. Faz isso, Pai querido, conosco. Por isso, ó Deus, eu te peço, aviva, Senhor, a tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito nos mova nessa noite, nos avive, nos dê sede de pregar o evangelho a todas as pessoas. Faz isso em nosso meio, Senhor. E nos sustenta, é claro. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos as dificuldades deste mundo caído. Mas sabemos que, no final, sempre estaremos com nossos corações gratos e alegres. Ó Deus, como é bom te servir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.